vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 11 e 12, nós vamos ler. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Amém? Amém. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações nesta noite. Amém? A igreja pode sentar. A figura de um pai, por via de regra, deveria ser de alguém que é referencial. Um pai, ele deve ser referencial na exortação, no ensino, na disciplina com amor. Um pai, ele deve ser referencial no consolo ao filho que passa por momentos difíceis, dando conforto e amparo, com palavras e com atitudes. Um pai, ele deve ser referencial também na pregação do Evangelho, pois com o sacerdote do lar, a casa é o primeiro e principal púlpito de um sacerdote. Amém? Um pai, ele deve dar testemunho com palavras e com a vida. E a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta dando uma tríplice saudação. Embora ele seja o escritor inspirado por Deus, aquele que, tomado pelo Espírito Santo, escreveu esta carta, ele inicia com uma tríplice saudação. No versículo 1 do capítulo 1, ele faz menção a ele faz a saudação no nome dele, no nome de Silvano, que é uma forma latina do nome Silas, e também ele inclui Timóteo. E esses três homens, Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, eles tinham história com a igreja em Tessalônica. Por exemplo, Paulo e Silas, quando eles foram açoitados e presos na cidade de Filipos, após a soltura deles do cárcere, da prisão ali em Filipos, eles foram para a cidade de Tessalônica. E ali eles anunciaram o Evangelho. E a palavra de Deus nos diz que alguns judeus, muitos gregos e não poucas mulheres de alta posição se uniram a Paulo e a Silas. E se você quiser entender melhor essa história, você lá em sua casa, depois, em outra ocasião, você em Atos, no livro dos Atos, capítulo 16 e o capítulo 17, nos apresenta a chegada do apóstolo Paulo em Filipos, a pregação dele, a prisão dele, a saída dele indo para Tessalônica. Mas a gente pode confirmar isso também na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 2, quando ele faz menção a essa situação. Quando ele diz: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Mas Timóteo também, que também é mencionado na epístola, na carta, ele foi enviado pelo apóstolo Paulo para fortalecer, para dar ânimo àqueles irmãos ali em Tessalônica. E a gente pode ver isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, quando o apóstolo Paulo diz: enviamos a Timóteo, o nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé. E isso também se encontra em Atos, capítulo 17, os versos 14 e 15. Pois bem, esses três homens, eles exerceram liderança na igreja em Tessalônica. E no capítulo 2 desta carta, nos é apresentado duas figuras, a figura da mãe e a figura de um pai, que são símbolos, são sinônimos do mais intenso amor terreno e que representam
as atitudes e sentimentos de um líder espiritual. E nós não iremos nos ater nas características maternas que devem corresponder às atitudes e sentimentos de um líder eclesiástico, de um líder espiritual. Mas iremos discorrer nesta noite nas características de um pai, que também correspondem às atitudes de um líder eclesiástico. Amém? E essas características, elas devem ser almejadas, desejadas pelo pastor da igreja, pelos líderes de ministério, mas também elas devem ser desejadas, almejadas por todo crente comum. Todos nós devemos buscar tais qualidades para aplicar nos nossos relacionamentos pessoais. E o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto no aspecto de uma liderança espiritual, de uma liderança eclesiástica. E é interessante que na carta ele usa o pronome e o verbo na primeira pessoa do plural. Um exemplo, nós fomos, nós vamos, nós iremos, é sempre na primeira pessoa do plural. Para lembrar que Silas e Timóteo, como líderes, eles também agiram de forma paternal com aquela igreja. Não só o apóstolo Paulo, mas Silas e Timóteo, que também exerceram liderança naquela igreja. E o tema da nossa mensagem nesta noite é: todo líder eclesiástico deve ser como um pai exemplar. Amém? E a primeira coisa que a gente aprende com o texto da palavra de Deus é que todo líder eclesiástico ele deve ser como um pai exemplar na exortação. E os versículos 11 e 12 que nós lemos diz: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Palavra-chave do ponto 1, exortando. Exortando. O termo exortar significa advertir, chamar a atenção com encorajamento. Significa aconselhar alguém de forma amável, amigável. A palavra de Deus, ela nos ensina que um líder, ele não chama atenção, ele não adverte de maneira que desanima os seus liderados, mas de forma que encoraja. Um pai exemplar, ele faz assim. E no capítulo 4, versículo 1 dessa primeira carta, diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Olha o que o apóstolo Paulo coloca aqui: exortamos a vocês no Senhor que perseverem, que permaneçam fazendo o que vocês já fazem, agradando a Deus. E esse termo aqui, exortamos, é uma advertência de forma que encoraja, que anima. Eu gosto de uma frase, eu já falei isso noutra ocasião: tão importante quanto falar a verdade é como falar a verdade. E um líder espiritual, ele disciplina com encorajamento. Ele usa a vara com motivações amorosas e não com raiva, tal como um pai exemplar. Um líder, ele deve ter firmeza e doçura ao mesmo tempo. Sabemos que o papel de um pai não é agradar todo o tempo o seu filho. Isso não é amor. Mas a exortação, o chamar a atenção, deve envolver mansidão e afeto. Ainda sobre a exortação ser um aspecto de um líder, a exortação, que é o conselho, o ensino, que deve ser com amor. Essa exortação, ela não pode ter origem no erro, nem em motivos impuros, como está escrito no capítulo 2, versículo 3 da carta. Essa exortação do líder não deve ser para agradar as pessoas,
como está na carta aos Tessalonicenses, no versículo 4, capítulo 2. E essa exortação também não deve ser uma palavra de bajulação, nem de pretexto para a ganância, como está no versículo 5 do capítulo 2. Contudo, deve ser uma exortação, uma palavra envolvida com afeto. Lembrando que essa exortação com encorajamento, pelo fato de nem sempre agradar, de não ter teor de bajulação, de paparico, e muitas ou algumas vezes fazer com que o liderado saia da zona de conforto, saia do comodismo, saia da mediocridade e até mesmo de uma condição de pecado, essa exortação ela vai ser rejeitada por alguns, mas tenha paz no seu coração, porque os que rejeitam o ensino amoroso não rejeita o que ensina, mas rejeita o próprio Deus, como está escrito no capítulo 4, versículo 8 da carta aos Tessalonicenses. Amém? Todo líder eclesiástico deve ser como um pai exemplar na exortação. Mas também a gente aprende com o texto que todo líder eclesiástico, ele deve ser como um pai na consolação. E vamos estar repetindo os versículos que nós lemos inicialmente. Versículos 11 e 12. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos, palavra-chave no versículo 12, consolando. Consolando. E o termo consolo é fazer com que alguém tenha conforto em situações de desânimo. E esse consolo, esse conforto que o líder ele deve oferecer ao liderado nos momentos difíceis, deve ir além de palavras, mas exige atitude, ação. No capítulo 5, versículo 14, aos Tessalonicenses, a palavra de Deus fala: confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Essa passagem aqui, nesse versículo 14 do capítulo 5, nos traz a ideia de consolo, de conforto com atitude. É o consolo de levantar o caído, é o consolo de estender a mão ao necessitado, é o consolo de amparar o fraco. E um líder, ele consola, ele conforta com palavras, mas também com ação. O consolo, o conforto deve ser uma amostra da graça concreta. Não é simplesmente enxugar as lágrimas de quem chora, mas saber o porquê do choro. Não é simplesmente lamentar uma perda, mas procurar suprir a necessidade dessa perda. Não é simplesmente ouvir os problemas, mas agir para tentar resolver os problemas. Um líder espiritual participa das alegrias e lágrimas, vitórias e perdas de seus liderados. Amém? Todo líder eclesiástico deve ser como um pai exemplar na consolação, mas também deve ser como um pai exemplar no testemunho. E os versículos 11 e 12, mais uma vez versículo 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, palavra-chave no versículo 12, expressão-chave no versículo 12, dando testemunho. A expressão testemunho significa testificar, afirmar, fazer uma declaração solene, fazer uma declaração baseada no conhecimento pessoal. É ser enfático na manifestação de uma opinião, mas de uma convicção. Vale ressaltar, vale destacar que o termo testemunho, no idioma grego, idioma esse que foi escrito no Novo Testamento, esse termo testemunho no idioma grego é um termo da esfera jurídica. Testemunhas num julgamento fornecem indícios, que são sinais, vestígios ou evidências, que são provas concretas concernentes a eventos passados. Como também
testemunhas no julgamento podem prover comprovações para o futuro, para transações legais e acordos. Mas a partir de um grupo filosófico chamado estoico, os estoicos, a partir desse grupo filosófico, o termo testemunho ele passou para a esfera das convicções morais, em que as suas ideias e doutrinas filosóficas eram testificadas, eram autenticadas mediante uma vida adequada a despeito de circunstâncias adversas. E dentro da fé cristã, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos entender o termo testemunho nessas duas perspectivas. Na perspectiva forense, na perspectiva jurídica, isto é, de uma pessoa que dá informações do que viu, do que ouviu, do que conhece acerca dos fatos, assim como na perspectiva filosófica, de uma vida que reflete uma conduta ética e moral condizente com as doutrinas que se acredita, com as doutrinas da fé. O próprio apóstolo Paulo, ele une essas duas linhas conceituais, tanto a jurídica como a filosófica, quando ele apresenta o testemunho como uma proclamação do evangelho, que é a partir do que viu, do que ouviu, do que conhece e do que experimenta e experimentou. Como também o apóstolo Paulo ele apresenta o termo testemunho num estilo de vida com ênfase nos fundamentos doutrinários da religião cristã. Portanto, todo cristão, todos nós aqui, a palavra hoje não é simplesmente para o pastor, a palavra não é para os líderes da igreja, todo cristão. Agora, principalmente os líderes eclesiásticos, eles devem ser um exemplo no testemunho, no sentido de declarar solenemente, afirmar o que conhece do evangelho, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, versículo 13 dessa carta. Ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. A pregação, ou seja, o testemunho de um líder que se assemelha a um pai exemplar, é um testemunho, é uma pregação da viva, eficaz e verdadeira palavra de Deus. É um testemunho, uma pregação sem mistura filosófica e ideológica, e que traz evidências do agir de Deus no passado e provê comprovações de esperança para o futuro, tal como o testemunho de alguém num tribunal. Também todo cristão, isso envolve cada um de nós, e principalmente os líderes eclesiásticos, devem ser um exemplo, um testemunho de uma vida que corresponde às doutrinas cristãs. No capítulo 2, versículo 10, está escrito que não só Deus, mas a igreja em Tessalônica poderiam comprovar, testificar, pois eles eram testemunhas do bom testemunho. Olha, a igreja em Tessalônica era testemunha do bom testemunho do apóstolo Paulo e dos missionários Silas e Timóteo, da maneira santa, justa e irrepreensível que eles viviam. O apóstolo Paulo, ele apresenta aqui o seu testemunho como uma vida condizente com a palavra de Deus, num estilo de vida santa, ou seja, uma vida separada, mas também com um padrão ético e moral elevado, um estilo de vida justa, uma vida que produz boas obras, que obedece à palavra de Deus, um estilo de vida irrepreensível, é uma vida sem culpa, uma vida que não pode ser censurada e que não pode sofrer acusação pelo bom testemunho que se dá. Esse deve ser o testemunho, ou seja, o proceder de todo cristão e principalmente de um líder espiritual. Pois bem, essas são características de um líder eclesiástico, que toma o exemplo não simplesmente de um pai, porque um pai pode não ser um bom pai,
mas essas são características de um líder eclesiástico que toma o exemplo de um bom pai, na exortação, na consolação e no testemunho. E essas qualidades da liderança, de uma liderança eclesiástica, preste atenção, elas são aplicadas a uma igreja. Mas aí entra a responsabilidade do outro lado, porque a gente falou da responsabilidade do pastor, a gente falou das responsabilidades de um líder na igreja. Agora vamos falar das responsabilidades de uma igreja, de crentes comuns, assim como eu e você. Essas qualidades da liderança, elas são aplicadas a uma igreja aqui. Capítulo 1, versículo 3, de 1 aos Tessalonicenses. Demonstra o trabalho que resulta da fé. A igreja em Areia Branca demonstra um trabalho que resulta da fé. Se esforça com amor e persevera. Essas qualidades que nós falamos da liderança, elas são aplicadas a uma igreja. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, aplicadas a uma igreja que passa por sofrimento, mas recebe a palavra de Deus com a alegria do Espírito Santo. É uma igreja que sofre, mas não vive de murmuração. É uma igreja que sofre, mas não vive de se vitimizar. É uma igreja que sofre, mas recebe a palavra de Deus com alegria. Alegria que não procede da gente, não procede das nossas motivações, mas do Espírito Santo que está em nós. Essas qualidades que nós discorremos inicialmente da liderança, elas são aplicadas a uma igreja, capítulo 3, versículo 6, que dá bom testemunho na fé e no amor. A congregação em Areia Branca tem dado bom testemunho na fé e no amor? São essas qualidades pastorais, qualidades de um líder, são aplicadas a uma igreja que guarda boas lembranças, boas recordações dos seus líderes. Ou será que a gente se junta só para ver os defeitos, os pontos negativos do pastor e dos nossos líderes? Essas qualidades que nós discorremos inicialmente de uma liderança, elas são aplicadas também a uma igreja, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículos 9 e 10, conhecida por seu amor fraternal. Aí fora, as pessoas aí fora, da comunidade, da cidade de Areia Branca, conhecem a congregação em Areia Branca pelo amor fraternal? Nós podemos observar, irmãos, com isso, com essa pincelada, com essa forma muito sucinta de abordar essa carta. Nós podemos observar que numa relação, as duas partes precisam agir para o bem comum. E que nessa relação, pastor e igreja, líderes e liderados, e nessa relação de mera irmandade, possamos ser conhecidos como uma família que, apesar de alguns problemas, porque problemas não vão faltar, mas que apesar de problemas, vivemos em comunhão, amor e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Eu gostaria de, a gente já está finalizando, deixar os últimos versículos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Quando o apóstolo Paulo, ele diz: saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Em outras traduções, com ósculo santo. E isso é muito bonito, porque isso é uma demonstração de afeto, mas é uma demonstração de afeto, amor, amizade, ternura. Não deve ser o beijo santo, né? O qual a gente pode se saudar. Um aperto de mão, um abraço, deve ser uma demonstração de afeto, não de afetação. Porque a afetação é algo artificial. A afetação é algo sem autenticidade. A afetação é falsidade. A gente deve saudar o nosso irmão, abraçar,
o nosso irmão, apertar a mão do nosso irmão, beijar o nosso irmão com afetação? Não, com afeto. E por fim, no capítulo 5, versículo 28, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Vamos nos comprometer com a verdade da palavra de Deus, ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amém?